Carregando, peraí. Todos em baixa definição? Pronto, iniciei. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão de julgamento do período da tarde, do dia 27 de janeiro, primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Nessa sessão estaremos julgando os itens 115 a 140. A pedido de preferência, em razão de participação de patrono, para os itens 115 a 131, 137 e 135. 115 é um paradigma. 115 ainda não está presente, então vamos ao item 131 da pauta. Eu peço, então, para o apoio fazer a convocação do patrono, ou patrona, deixa eu ver o nome, patrono Dr. Carlos Amorim. Por favor, apoio. Ok, presidente, irei convocá-lo. O 131, relatoria do conselheiro Pedro. A recorrente é Exatron Indústria Eletrônica. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor, está me ouvindo? Doutor Carlos? Boa tarde, doutor Carlos. Está ouvindo? Precisa habilitar o microfone. Fabiana, eu vou tirar. Aqui está escrito que eu fui silenciado. Carlos Amorim. Você também está sem áudio, Paulo. E silenciou todo mundo. É verdade, ele clicou na ferramenta errada. Tatiana, pede para ele entrar novamente, mas orienta ele que a ferramenta, o microfone é o que está do lado esquerdo, no centro da tela, mas inferior, tem a imagem que é do telefone, do lado esquerdo é microfone, do lado direito é o vídeo.
Então, é aquelas duas ferramentas que ele deve mexer. Esse que é o do relés, né? Relés que você está falando, né, Pedro? Isso. Ah, esse é classificação. É. Vou fechar a câmera, mas estou ouvindo, tá, presidente? Tá. Doutor Carlos Amorim está de volta. Boa tarde, doutor. O senhor precisa liberar o microfone, o seu microfone, que fica no centro da tela, à esquerda, do lado da figura vermelha, que é um telefone. Ixi. Patrono. O apoio, não dá para avisar o patrono que ele não aparece aí? Fabiana? Que a gente tem que andar aqui, vamos fazer outro processo, então. Não sei. Né? Porque. Verdade. Presidente, Sim. Tem que andar, falta tem que andar. o patrono Carlos disse que vai entrar pelo celular. Está dando problema. Tá, E eu vou pro item 137, então, enquanto ele providencia outro aparelho. só Ô, Pedro, para avisar que o 115, a doutora Bianca já está na sala também. Tá na sala, hein? Tá, então vamos começar por ela, 115. Ok. ô Pedro, o patrono é SEAV, eu acho que é o Carlos André. Sim. Não, não é. Tô brincando. Então é o 115. 115 é Leonardo, que é o Chromex, e é um paradigma. Só um momento, presidente, está abrindo aqui. Eu já tinha copiado o arquivo, não mudou não, né? Não, não mudou. Aham. Ok. Fabiana, você convocou a patrona? Patrona convocada, presidente. Tá. Vocês conseguiram abrir o arquivo que eu mandei? Que eu não estou conseguindo abrir. Sim. 2011 46. Isso. Chromex. Sim. Eu abri. Abre pelo seu arquivo aí, do seu notebook. Eu acho que eu vou fazer. Também abri normalmente. Acho que agora está abrindo aqui. Presidente, eu Sim. convoquei a patrona, só que ela não responde. Tá. Tem o item 137, que é acompanhamento.
Tá, o 131, ele que era o Dr. Carlos Amorim, ele estava pronto para entrar, não? Sim, ele está na sala. Tá, então convoca aí. Então, 131. Patrono convocado, presidente. Sim. Mas quem entrou agora foi a Bianca. Doutora Bianca. Boa tarde. Item 115 seguintes? Doutora, só um minutinho, então. Claro. Fabiana? Oi, presidente. Nós vamos ter dois patronos simultâneos. A doutora Bianca, que é do item 115, já está ela entrou agora. Então, por favor, pede para o doutor Carlos Amorim, então, após o dela, então aí nós, para aguardar esse julgamento, inicialmente. Ok, presidente. Tá. Doutora, nós vamos iniciar então o item 115 da pauta, que é Cromex S.A., o processo é um paradigma, relatoria do doutor Leonardo, e o lote de repetitivo 116 a 121. Depois tem o 122, ele seria, a sustentação seria para os dois ou são diferentes? Não, 122 acho que nem foi pedido sustentação, é isso mesmo? Perfeito. Na realidade, os processos são muito semelhantes, portanto, a sustentação vai ser uma só. Ok, mas também, então alcançaria o 122 também, né? Perfeito, sim. Ok, então. Nós vamos dar início, então, eu vou passar a palavra ao Leonardo e eu peço que então, todos mantenham os microfones desligados. Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Vou iniciar a leitura do relatório. Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição em razão da fiscalização, conforme a informação que consta nos autos, embora tenha intimado o contribuinte a apresentar os arquivos necessários à verificação da certeza e liquidez do direito creditório invocado, não ter logrado apresentá-lo. O interessado apresentou sua manifestação de inconformidade tempestiva. Esta manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, e eu transcrevo a emenda. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que a empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral. Ocorreu um formalismo exacerbado por parte do auditor fiscal, que, furtando-se da análise dos documentos fiscais, pretende desqualificar os créditos de IPI apurados, unicamente em razão da ausência de um arquivo eletrônico contendo o resumo das transações realizadas, o qual somente não foi fornecido em razão da sua incapacidade técnica de configurar o seu sistema para gerar os dados nos termos solicitados. A exceção do mencionado arquivo eletrônico, entregou à fiscalização todos os documentos que suportam os créditos de IPI, que geraram os saldos utilizados nas suas compensações. O direito aos créditos de IPI está suportado em sua documentação fiscal e contábil postos à disposição do auditor fiscal, o qual, furtando-se de efetuar a análise devida dos créditos, deixou de reconhecê-los, sob a justificativa de que estes somente serão visíveis a partir da entrega do arquivo digital. Ao invés de corrigir o erro incorrido pelo auditor fiscal quando da aferição dos créditos de IPI postos para sua análise, a DRJ houve por bem concluir que a determinação da análise dos documentos não alteraria o resultado perseguido. Ao não apreciar o mérito do litígio, a decisão recorrida é um ato ineficaz. Caso a fiscalização tivesse analisado os documentos apresentados, ao invés de ignorá-los em detrimento da apresentação do arquivo resumo, estaria comprovado que as compensações efetuadas estão em linha com o que determina a legislação. A conversão do feito em diligência se apresenta como medida indispensável à correta apreciação do caso em discussão.
despacho decisório é nulo em razão da ausência de fundamentação legal, pois a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente os supostos motivos que a levaram à não homologação das compensações efetuadas. O IPI é um imposto não cumulativo e é possível apurar saldo credor. Havendo acúmulo de saldo credor do IPI em cada trimestre calendário, este valor pode ser utilizado para compensar débitos próprios relativos a outros tributos administrados pela Receita Federal. Apurou o saldo credor do IPI, tendo apresentado o pedido de ressarcimento, restituição, abrangendo os créditos do imposto, que serviu para a compensação de outros débitos federais relativos a diversos períodos de apuração. Em razão de problemas técnicos decorrentes da incompatibilidade do seu sistema com o da Receita Federal, não foi possível transmitir os dados solicitados no layout da IN 86/2001. Tal fato não pode ser considerado isoladamente como motivo suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado, pois todos os demais documentos fiscais pertinentes à apuração dos créditos sempre estiveram à disposição para análise do fisco, que deve prevalecer o princípio da verdade material e que apropriou legitimamente os créditos do IPI. É o relatório, presidente. Pois eu voto, por favor. Tem. Sustentação, presidente. Desculpa. Desculpa, doutora Bianca. Imagina. É o hábito. A senhora tem O Carlos 15 Saborim minutos. entrou de novo. Por favor, Fabiano, avisa doutor Carlos que nós estamos em julgamento no outro processo, que inclusive era o inicialmente previsto na ordem. Doutora, a senhora tem então o tempo de 15 minutos para a sua sustentação com a palavra, por favor. Perfeito. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde, senhor relator, demais julgadores. A recorrente vem aqui hoje, será muito breve na sua sustentação oral, apenas para pontuar algumas questões que são importantes para a análise dos senhores. Bom, como já relatado, todos os casos colocados para julgamento aqui hoje se referem a crédito de IPI, apurado em razão da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Esses créditos, eles dizem respeito aos trimestres dos anos 2007 e 2008. Ao analisar esse crédito, após um longo procedimento de fiscalização, a Receita Federal decidiu negar o direito creditório da recorrente e não homologar as compensações, sob a justificativa tão somente de que a recorrente não teria apresentado os arquivos digitais dos respectivos períodos nos termos da Instrução Normativa 86 de 2001. Diante disso, a recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade, por meio da qual defendeu que a simples não apresentação destes arquivos nos termos da instrução normativa não seria motivo suficiente para resultar na não homologação dos créditos. Especialmente porque aqui, todos os documentos necessários à análise do direito creditório já teriam sido apresentados à fiscalização e constariam, portanto, dos autos. A DRJ, então, reconheceu que, de fato, esse empecilho formal estabelecido pela Receita Federal na análise do crédito não seria suficiente para resultar na não homologação dos créditos, mas aqui entendeu que o crédito pleiteado pela recorrente não poderia ser reconhecido porque a recorrente não teria apresentado em sua manifestação de inconformidade os documentos que comprovassem o seu direito creditório. Aqui, senhores, parece ter ocorrido uma omissão por parte da DRJ. Por quê? De fato, não foram apresentados, junto com a manifestação, documentos adicionais à comprovação do crédito, mas tão somente porque esses documentos já teriam sido apresentados à fiscalização no curso do procedimento de fiscalização. E a Receita Federal rejeitou esses documentos, rejeitou o crédito, na realidade, tão somente porque a recorrente não teria apresentado os arquivos nos termos da Instrução Normativa número 86 de 2001. Diante disso, a recorrente enfrentou o único óbice estabelecido naquele momento processual para o reconhecimento do seu crédito, que era a não apresentação desses arquivos digitais. O fato é que a DRJ superou esse óbice, mas ela acabou se furtando a análise dos documentos acostados aos autos, talvez por não tê-los notado, talvez por simplesmente ter deixado de analisá-los. E, por conta disso, ela decidiu negar provimento à manifestação de inconformidade. O fato é, então, que
Ao agir nesses termos, a DRJ acabou violando o direito de defesa da recorrente, pois houve aqui uma supressão de instância com relação à análise dos documentos que constavam dos autos. Justamente por isso, o principal pedido da recorrente aqui é que o processo retorne à DRJ para que sejam analisados os documentos constantes dos autos. Caso, porém, o CARF decida que o julgamento do processo, nesse momento, não representaria supressão de instância, é importante se atentar para o fato de que a recorrente juntou aos autos documentos como as notas fiscais de aquisição de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e também os livros do IPI. Esses documentos, eles constam do processo de final 2012-39. Isso foi uma opção de organização de documentos tomada pela própria fiscalização, que acabou reunindo os documentos nesse processo. As notas fiscais constam das folhas 102 e seguintes desses autos e os livros do IPI das folhas 98 e seguintes do mesmo processo. Como é de conhecimento dos senhores, este tipo de documentação, especialmente as notas fiscais, são documentos hábeis e idôneos à comprovação do crédito apurado nos termos do artigo 11 da 9779, e esse é o entendimento do CARF em diversos casos, conforme indicado pela recorrente nos memoriais distribuídos na semana passada. Então, feitas essas considerações, a recorrente requer a homologação ao menos parcial do crédito de IPI em discussão. Porém, caso ainda persista dúvida quanto à legitimidade das parcelas desse crédito, a recorrente vem requerer subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência para que seja, então, efetivamente confirmado o montante do saldo credor de IPI. A diligência aqui seria importante, especialmente levando em consideração que a Receita Federal não analisou o direito creditório em discussão, mas lá atrás, quando proferiu o despacho decisório, acabou negando o crédito justamente por conta da questão dos arquivos, que, como já dito, foi superada pela DRJ. Então, feitas essas considerações, a recorrente se coloca à disposição dos senhores para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Agora sim, Leonardo, passar ao voto. Ok, presidente. Recurso voluntário tempestivo reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade dele, portanto, toma conhecimento. Passa-se, então, a análise dos tópicos recursais. Preliminar 1. Ausência de apreciação do mérito da questão. Alega a recorrente que o acórdão recorrido não apreciou o mérito do litígio, pois baseou-se no mesmo entendimento do auditor fiscal. Compreendo que a questão preliminar aventada se confunde com o próprio mérito do litígio, razão pela qual será analisada no tópico pertinente. Assim, é de se rejeitar a preliminar. Preliminar 2. Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Defende a recorrente a necessidade de conversão do feito em diligência, por entender ser medida indispensável a correta apreciação em discussão, sob o risco de se proferir decisão pautada em premissas equivocadas que não correspondem à verdade dos fatos. Novamente, tendo que a questão está ligada ao mérito propriamente dito, motivo pelo qual será analisado na sequência. Rejeito a preliminar. Preliminar 3. Nulidade do despacho decisório em razão da ausência de fundamentação legal. No tópico, a recorrente alega que o despacho decisório é nulo em razão de ausência de fundamentação. Procede ao argumento recursal. O despacho decisório informa os motivos pelo qual o crédito requerido foi indeferido. Adicionalmente, o termo de verificação fiscal detalha os procedimentos que foram adotados e as razões que justificaram o indeferimento do pleito realizado. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do despacho decisório, consignadas nos dispositivos que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente. O contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no despacho decisório, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a recorrente apresentou manifestação de inconformidade e recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes à homologação parcial das compensações com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursão. Título ilustrativo, acrescento o entendimento do CARF sobre a matéria, rejeito esta outra preliminar. Mérito. A legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação apresentadas. A recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI, tendo sido analisado e indeferido conforme despacho decisório e acordo de manifestação de conformidade.
Em seu recurso, recorrente aduz que 1. Ausência de apreciação do mérito da questão. 2. Necessidade de conversão do feito em diligência. 3. A legitimidade dos créditos pleiteados. 4. Que instruiu o pedido com documentação idônea que é suficiente para comprovar a existência do direito creditório. 5. O fato de não terem sido apresentados os arquivos digitais no formato da Instrução Normativa 86/2001, por si só não serve como fundamento para o indeferimento do crédito. Do despacho decisório, constou que a recorrente apresentou os seguintes documentos. Eu os transcrevo. Então, foi a cópia do livro de registro de apuração do IPI, cópia do contrato social, procuração, livro registro de entradas, matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem que deram origem aos créditos do IPI, livro registro de saídas para o devido confronto e verificação por amostragem das notas fiscais de faturamento da empresa, várias mídias digitais incompletas ou não legíveis, destacando seu não atendimento nessas de itens relevantes e análise dos pleitos. Mesmo despacho decisório, interferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas ao crédito analisado, tendo como fundamento o fato de não ter sido possível a identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, determinando o quanto desses foi objeto de créditos ressarcíveis, conforme certos a seguir transcritos. Abre aspas. Em 1º de março de 2012, após nova solicitação quanto aos itens não atendidos na intimação 1, a empresa encaminhou nova mídia eletrônica contendo as planilhas faltantes, bem como arquivos magnéticos de geração nos moldes da IN 86/2001, com os respectivos relatórios de validação no SVA, tendo em vista que a mídia anterior não foi passível de ser lida nos computadores da Receita Federal por motivos desconhecidos. Deve-se observar aqui também que o arquivo 4.6.1 permaneceu faltante, agora sem qualquer explicação. O arquivo dos insumos relacionados, 4.6.1, tão falado, tem como serventia a demonstração da utilização dos insumos por unidade de produto, que, em outras palavras, permite ao programa efetuar a identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, determinando o quanto desses foi objeto de créditos ressarcíveis. Como não logramos obtê-los, apesar de insistentes tentativas nesse sentido, não nos foi possível efetuar análise da movimentação e aplicação dos créditos que deram origem aos saldos DPI, objeto das solicitações de ressarcimento em questão, visto o arquivo crucial e necessário para tanto não foi gerado pela empresa. Desta forma, a alternativa não resta senão a glose total dos pleitos por absoluta impossibilidade de aferição da veracidade dos números apresentados pela empresa e sua consequente procedência. Fecha aspas. A decisão recorrida trilhou no mesmo sentido do despacho decisório e esclareceu que, abre aspas, constato nos autos que a auditoria fiscal buscou exatamente cumprir esta norma e buscou a verdade material, ou seja, a utilização dos insumos por unidade de produto, pois sem isso qualquer aquisição com ônus do IPI poderia ser aceita com crédito, bastando, pela lógica da manifestante, escriturar o livro registro de apuração do IPI. Diante disso, constato que a manifestante não juntou um único documento ou evidência que comprove suas alegações, ou seja, liquidez e certeza do direito creditório invocado, requerendo o que já foi feito, que é a análise dos documentos já apresentados pela fiscalização, o que redundaria no mesmo resultado, a não ser que demonstrasse nesta manifestação que poderia demonstrar quais foram as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização de seus produtos. Fecha aspas. Como visto, o indeferimento do pleito da recorrente não se deu somente pela simples ausência de entrega no formato exigido na IN 86/2001, mas por não ter sido possível identificar os insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, com a determinação do quantum dos créditos ressarcíveis. Ademais, a decisão recorrida consigna que a auditoria fiscal justamente buscou cumprir o princípio da verdade material. Assim, o pleito da recorrente, resumidamente, foi indeferido em razão de não ter procedido à discriminação dos insumos utilizados no processo produtivo de cada produto aqui no estabelecimento da saída, o que impossibilita verificar se os produtos discriminados nas notas fiscais de entrada, nas quais encontra-se destacado o IPI, objeto do presente pleito, tratam-se de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. E de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à recorrente para que fizesse prova do seu direito, tendo sido feito convertido em diligência ainda em primeira instância, em mais de uma ocasião. Assim, a conversão do feito em nova diligência não se mostra adequada ao caso concreto, pois não cumpriu com sua obrigação probatória nos momentos processuais em que ele foi oportunizado. Nestes termos, não há reparo ser feito ou decidido tanto no despacho decisório quanto no acordo de manifestação de inconformidade.
A recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial provas robustas do seu direito. Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é condição imperiosa para que se proceda à restituição ou compensação de valores. Não é devida a autorização de restituição ou compensação quando os créditos estão pendentes de certeza e liquidez. Os processos administrativos que tratam de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos tributários é atribuição do sujeito passivo à demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de compensação, restituição e ressarcimento, que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. Não se pode deferir um pleito, supondo que os produtos discriminados nas notas fiscais de entrada, nas quais encontra-se destacado o IPI, objeto do presente pleito, tratam-se de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo da recorrente, sem que esta faça a correta individualização. Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado. No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte da recorrente. Faço menção ao artigo 373, inciso 1 do CPC, trago doutrina de Humberto Teodoro Júnior sobre o ônus da prova, e prossigo. Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou compensação é uníssono na jurisprudência deste colegiado, conforme precedentes a seguir elencados. Trago o precedente de relatoria do conselheiro Paulo Roberto, do conselheiro Pedro Rinaldi, do nosso ex-colega conselheiro Marcelo Giovanni e um de minha relatoria. Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito creditório, com fundamento no artigo 11 da Lei 9779 de 1999, colaciono os seguintes precedentes. Aqui justamente em relação à matéria-prima, o que está sendo julgado, o material de embalagem, trago decisão de relatoria da conselheira Sara Linhares e também processo contemporâneo de minha relatoria, o acórdão 3201.006.402. Então, diante do exposto, eu voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar o provimento do recurso voluntário. É como voto, senhor presidente. Ok. Obrigado. Uma questão aqui que eu observei, e que foi falado pela doutora Bianca, é de que os documentos estariam no outro processo, que é no item 122 ou 123 da pauta. E que isso havia essa menção nos memoriais. Mas o que eu vejo é que o que lá se encontra colacionado são as notas fiscais. E o arquivo solicitado, denominado 4.6.1, que é justamente aquele que iria demonstrar a utilização dos insumos por produto, ou seja, para aquele produto fabricado, a composição dele era através de tais insumos. É justamente isso que eu entendo que não vieram aos autos. É isso mesmo? Correto, presidente. Okay. Tá. Alguém mais alguma colocação ou já podemos ir ao voto? Pois não, Elcio. Pelo jeito, nem uma planilha identificar os insumos foi feita? Não. Nossa, aí complica, né? Eu acompanho o relator. Pedro? Presidente, voto, acompanho o relator. Mara? Eu também estava olhando aqui no processo, ele nem no recurso voluntário ele colocou assim, que às vezes eles colocam um anexo, se falando, né, qual que é a matriz deles de um produto, né, ou explicando o processo produtivo, e nem isso não tem. Eu acompanho o relator. Arnaldo? Acompanho também. Laércio? Márcio? Presidente, restou precário nessa identificação dos insumos que foram tributados na produção, na linha de produção. Estou acompanhando o relator.
Eu também acompanho, então a decisão por unanimidade de votos é rejeitar as preliminares arguidas e no mérito negar provimento ao recurso. Então, esse é o item 115, paradigma, ele se aplica aos repetitivos, que são dos itens 116 a 121. O processo do item 122, pela leitura que eu já fiz dele em algumas partes, parece que é o mesmo voto, é isso? Os mesmos fatos e o mesmo voto, Leonardo, é isso mesmo? Correto, presidente. A única diferença é que no 122 só existe uma preliminar. O restante é idêntico ao 115. Só vou abrir a preliminar aqui já. Então, não são 3 preliminares como no voto anterior, pela análise que eu fiz. Então, o 122 é a preliminar de necessidade de retorno dos autos da DRJ. Alega a recorrente que a conclusão do acordo recorrido está pautada em apreciação incompleta dos documentos constantes dos autos e que, ao deixar de analisar os documentos, a decisão recorrida incorreu em preterição de direito de defesa. De igual modo, eu compreendo que isso se confunde com mérito, então estou rejeitando a única preliminar arguida. No restante, eu voto por negar provimento ao recurso, presidente. Ok. Então, o resultado, o mérito é o mesmo, o resultado é o mesmo, só me confirmem a manutenção dos votos. Elcio, mantém? Pedro? Mara? Mantém. Arnaldo? Mantenho. Laércio? Márcio? Tem. Eu também. Então, o item 122 rejeitou-se a preliminar arguida por unanimidade de votos e, no mérito, negou o provimento ao recurso. Então, encerramos os processos da Cromex. Agradeço a participação, doutora Bianca. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Com licença. Obrigado. Por favor, apoio. Podemos agora convocar o patrono do item 131, doutor Carlos Amorim. Ok, presidente, irei convocá-lo. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Carlos. Seja bem-vindo. Tivemos os problemas Sem problema. do aplicativo. Nós vamos, então, dar início ao julgamento do item 131 da pauta, processo final 2011-17 da Exatron Indústria Eletrônica, relatoria do conselheiro Pedro. Doutor Pedro fará a leitura do relatório, logo após darei a oportunidade para a sua sustentação oral. Só peço que mantenha o microfone desligado para evitar interferências. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Vou iniciar o relatório aqui, então.
tem 2 minutas na pasta. Uma é aquele meu resumo pessoal, a outra é o voto em si, tá? Eu vou abrir o resumo pessoal aqui, só para a gente ter um relatório completo do trâmite, das peças, da matéria, tá? Basicamente, a gente está julgando o que aqui? Classificação fiscal de relés fotoelétricos. A fiscalização entende que são interruptores e não relés. E reclassificou para a posição de interruptores, né? E cobrou a diferença de alíquota, IPI, na diferença de alíquota, correto? Então, folha 650 tem o auto de infração, em seguida 688, impugnação, folhas 1089, DRJ São Paulo, que julgou improcedente, tá? E eu trouxe aqui alguns trechos da DRJ que eu entendi que são importantes, né? Eu vou passar rápido por eles aqui, porque é importante. Houve as saídas de relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, com a classificação 85364900, outros relés, com a alíquota de 5%. Todos os produtos mencionados se prestam ao acionamento de pontos luminosos ou outras cargas, sendo o relé apenas um dos componentes do conjunto, que é posicionado no circuito elétrico para interrupção, conforme catálogos, folhas tais, e reprodução fotográfica do produto relé fotimer, com a nítida distinção entre o produto como um todo e o relé isoladamente considerado. A NESH faz a diferenciação de forma clara entre interruptores e seccionadores e comutadores, sob posição 853650, e relés, sob posição 8536.4. Né? Ao despacho homologatório COSIT, que fixa a subposição 8536.50 para interruptor automático controlado por luz natural, para acender e apagar lâmpadas incandescentes, com sensor fotoelétrico conectado por fios. O enquadramento, então, é no Código de Classificação Fiscal NCM 8536.5090, outros interruptores, seccionadores e comutadores, com alíquota de 15%, em vez de 5%, né? Até 29/3/2009, pois, a partir de 30/3/2009, o decreto tal passou a existir o destaque 8536.5090, X3, para os dispositivos do tipo utilizado em residências, com alíquota de 5%, alteração vigente somente até 31. Enfim, como que a DRJ decidiu, né? A DRJ concorda com a fiscalização que tem que ser classificado na 8536.5090, com alíquota de 15%, correto? E então manteve o lançamento, né? Basicamente, o entendimento apresentado é o seguinte: a fiscalização falou assim, olha, o relé de vocês, esses produtos que vocês deram saídas, né, esses aqui, relé fotoelétrico, relé fotimer, fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, eles têm a função de interruptores. E por ter a função de interruptor, ele tem que ser classificado na posição do interruptor, que é a 8536.5090. Então,
o que eu quero esclarecer para vocês no relatório que é importante. Que a posição 8536-5090 é para interruptor, isso não existe dúvida nenhuma. É para interruptor. Né? O ponto, da mesma forma, a 8536-4900, que ela é a posição certa para relés, isso também não existe dúvida nenhuma. O que existe, a dúvida aqui, que é o que a gente vai ter que decidir hoje, é se esses produtos aqui, esses relés aqui, são realmente relés ou são interruptores. O que a fiscalização fala é interruptor porque tem a função de interruptor. Basicamente é isso, mas a gente vai aprofundar mais aqui, o caso é um pouquinho mais complexo. Aí, folha 1113, o contribuinte apresenta recurso voluntário, tempestivo, né? Ele faz um pedido lá de nulidade por não ter aceitado a juntada de uma portaria, mas é uma alegação, assim, genérica, e que essa portaria também não ia mudar nada na classificação fiscal aqui. Né? Então, é uma alegação, assim, também incompleta, porque ele fala que não aceitaram a juntada da portaria, mas não diz por que essa portaria mudaria alguma coisa aqui da classificação fiscal, né? E aí, o contribuinte traz uma defesa explicando o seguinte, né? Ele fala, olha, relé e interruptor são dois produtos diferentes, né? Tanto que a NESH separa eles, explica eles de forma diferente, e cada um tem sua posição, né? E aí ele explica que o relé é mecânico, né? Aí ele explica a diferença entre o relé mecânico, o relé fotoelétrico, e tece diversos argumentos nesse sentido, né? E deixa eu ver só o trecho que eu coloquei aqui, se tem alguma coisa. O contribuinte, inclusive, aponta um trecho da DRJ que eu também achei bem estranho, né? Que a DRJ fala que a característica técnica do produto é irrelevante para a classificação fiscal do produto. E aí ele rebate isso, ele fala, não, claro que é relevante, né? A própria NESH separa um do outro. Então, o contribuinte alega que a decisão do DRJ não considerou a NESH e nem as propriedades técnicas do produto, né? Aí faz uma longa defesa em cada um dos relés, né? E basicamente, eu vou resumir para vocês, o que ele explica. Ele explica que é o seguinte, interruptor na verdade, o produto que é o mais simples. O interruptor, normalmente, é um interruptor mecânico. É sempre uma tecla. Né? E explica que os relés são... Presidente, licença. Eu interrompi só um pouquinho porque caiu tudo aqui para mim. A conexão caiu de todo mundo. Presidente, o seu microfone está desligado. Só me confirma, Leonardo, nós estamos gravando, né? Estamos gravando. Aí eu vou começar de novo a gravação, ok? Tá, então, você já interrompe. Bom, você está sem gravação no momento, né? Sim, eu cancelei aqui. Tá, então, Leonardo e Pedro, interrompa a gravação e retome logo após a Fabiana informar